Irmãos, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe, né? Nesta EBD. Eu estou gravando aqui durante a noite, no sábado, mas que Deus abençoe, né? O nosso domingo também, né? Dia 16 de agosto. Amém? Irmãos, para a gente começar, vamos fazer uma oração, né? Uma breve oração. Que, ó Senhor, que o Senhor abençoe em nome de Jesus essa EBD, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor já sabe de tudo que vai acontecer, Senhor, mas nós pedimos que o Espírito de Deus ponha a mão e abençoe, Senhor, e que cada ato, Senhor, cada fala, Senhor, tudo seja para te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 40 e vamos ler alguns versículos. Eu vou ler na NVI, né? E diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Vou ler até aqui, eu li até o verso 4, né, de Salmos 40, palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a cada dia colocar a nossa esperança, né, e confiança somente nele, né? É um aprendizado porque eu acho que muitas vezes a gente tende a colocar as nossas expectativas nas pessoas, nas situações, no futuro, enfim, nos nossos sonhos. E a palavra de Deus, ela orienta, né, que a gente coloque a nossa esperança no Senhor, nossa confiança somente no Senhor, porque a nossa esperança no Senhor, ela não é frustrada, né? Se a gente colocar a nossa esperança em nós mesmos, vamos ser frustrados. Se a gente colocar a nossa esperança no nosso cônjuge, nos nossos pais, nos nossos filhos, nos nossos amigos, nos nossos animais, enfim, na natureza, com certeza a gente vai se frustrar porque a gente não é perfeito, né? Mas vamos colocar a nossa esperança no Senhor, que é um Deus que cuida, Ele cuida de nós, né? Ele não nos desampara. Glória a Deus por isso. Irmãos, tem um texto que tá lá em Lucas capítulo 18, que ele diz assim, que então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, essa é uma palavra, aliás, a palavra de Deus inteira, né? É uma palavra bendita, né? A palavra de Deus, ela é bendita e o que me ocorre, né? Quando eu leio essa palavra, né? O que eu creio que o Espírito Santo coloca no meu coração neste momento? Que a gente precisa esperar,
né? A gente precisa esperar o tempo do Senhor. E não é uma espera passiva, né? A gente precisa orar e orar para que a vontade do Senhor seja feita. Então, quando a gente for orar, pedir para o Senhor, né? Se for do agrado dele, Senhor, nos mostra qual que é a sua vontade, nos mostra sobre o que o Senhor quer que a gente ore. E a gente continuar orando, a gente não desanimar. E eu creio que se a gente continuar lendo a palavra do Senhor, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, essa fé vai mover, enfim, para que a gente possa continuar orando pela causa que é do Senhor. Não é uma causa que eu tô com vontade, enfim, não, é a causa que vem do Senhor. Então, que essa seja a nossa meta, né? Enfim, continuar orando por aquilo que o Senhor nos orientar que a gente deve orar, pelas causas que Ele quer que a gente ore, e Ele pode nos mostrar, né, qual que é a vontade dEle, o que Ele quer que a gente direcione a nossa oração, e assim, como que a gente vai ter ânimo para orar? Lendo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos anima, né, para a gente poder prosseguir. Amém, irmãos? Irmãos, vamos orar agora, rapidamente, por uma causa muito importante, para a gente agradecer pelos aniversariantes dessa semana. Quem que fez aniversário essa semana? Seu João de Souza, o Joel, o Antônio Carlos Francisco da Silva, a Helena, filha do Apolo e da Miriam, o Leon, a Joelita, a Michele, né, que está fazendo aniversário no dia da EBD. E nós temos também o aniversário de casamento da irmã Rosana Bibiano, que é a esposa do nosso querido irmão José Carlos, né? Os pais da Roberta, né? Nossa querida irmã. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que conhece, Senhor, a data do nosso nascimento, Senhor, e isso não é um acaso, Deus, o Senhor que planeja, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada uma destas vidas, Jesus, que for citada, Senhor. Se eu esqueci de falar alguém, que o Senhor as abençoe também, Jesus. Abençoa, Senhor, a saúde dessas pessoas, Senhor, abençoa elas, para que elas tenham sempre temor do Senhor, que isso seja uma das coisas mais importantes na vida delas, Senhor. O temor do Senhor, o amor pelo Senhor e o amor pelo próximo, Senhor, como o Senhor deseja, Jesus. E que o Senhor abençoe o casamento do seu José Carlos com a Rosana. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom que cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém, né? Irmãos, agora a gente vai ter aula, né? Glória a Deus, né? A gente imagino que vocês estejam ansiosos para assistir a aula. Então, que Deus abençoe, irmãos, e que Deus continue sendo o nosso provedor, né? E que a gente continue com os olhos fitos nele, ok? Deus abençoe, beijos. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Mais uma vez, estamos reunidos essa manhã pela IBD. Nós vamos estar trazendo uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas e espero que o Senhor fale a vida de vocês também. O Senhor falou comigo sobre a meditação dessa lição dessa manhã e o tema hoje é sobre autonomia e felicidade pessoal. Vou estar fazendo uma oração, pedindo orientação, pedindo a graça, sabedoria sobre as nossas vidas. Senhor, nós louvamos, glorificamos Teu santo nome. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti essa manhã, para que Tu venha falar das nossas vidas. Usa como canal, Tu sabes, ó Pai, que de mim mesmo não tenho nada, que Teu Espírito Santo venha nos ensinar, orientar e nos guiar essa manhã. Que Teu Espírito Santo também possa falar com cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, Tu possa falar ao coração. E se eu deixei de falar alguma coisa no decorrer dessa aula, que Teu Espírito Santo venha trazer à memória tudo aquilo que Tu tem ensinado, tem orientado o Teu povo, tem orientado através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, peço a Tua graça sobre a minha vida, Senhor. Amém.
Então, como eu falei, o tema hoje será autonomia e felicidade pessoal. É um tema bem atual, se a gente for avaliar. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter autonomia, né? Mas a Bíblia nos ensina, né, uma lição totalmente diferente sobre autonomia e felicidade pessoal. O que vem ser, né, para vocês? O que vem ser autonomia e o que vem ser felicidade pessoal? Que o Senhor essa manhã venha estar nos orientando, nos guiando, mostrando as nossas vidas qual o melhor caminho, o que fazer e o que nos direcionar. Então, o nosso tema vai ser baseado em Colossenses 3, de 12 a 14. Eu mudei o texto, que eu acho que é mais apropriado esse versículo. A revista traz Gálatas, eu preferi, acho que ele mais se adequa à lição que nós vamos estar falando hoje. Então, vamos lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a gente falando um pouquinho, cada vez mais vemos pessoas em busca frenética, né, louca, né, atrás de uma autonomia pessoal e felicidade, vista como a essência de uma boa vida. Mas será mesmo que boa vida está na busca obsessiva e individualizada de uma lista de relações pessoais? Não estou dizendo aqui que a gente não deve correr atrás, né, dos nossos sonhos e os nossos objetivos que nós traçamos no decorrer da nossa vida aí. Não estou dizendo isso não. Nós devemos ficar de braços cruzados, né, olhando a nuvem, olhando o vento, olhando todas as coisas que estão acontecendo, essa pandemia, essa loucura toda que está acontecendo no mundo inteiro. Não, nós temos que lutar, batalhar, correr atrás disso aí, né? Também não somos pessoas autônomas. Deus nos criou para vivermos em comunidade, cheios de amor e de altruísmo. O que é altruísmo? É o amor, sabe, desinteressado, que não tem interesse nenhum, sem troca de nada, né? Você amar a pessoa sem o objetivo, simplesmente por amar, né? Amar buscando ajudar essas pessoas, né? Altruísmo é isso. Então é você se dedicar, né, a pessoa sem troca, né, sem favor, sem merecimento por causa disso aí. Então a nossa lição vai estar mais ou menos dividida em 3 pontos. Um é a autonomia, escolhas e a graça de Deus. Esse é o primeiro que a gente vai estar discorrendo isso daí. Essas lições, vamos dizer assim, a gente falando via internet, é como se fosse uma via só, né? Só eu falo. É gostoso quando a gente está em sala de aula, todo mundo junto, porque a gente começa a ouvir, né, o que um pensa, o que o outro acha, experiências de um, experiências de outro, né? Eu estou sentindo falta disso. Acho que todos nós também, né? Que é vamos dizer assim, é a comunidade, né, agindo nas nossas vidas, né? Vamos falar agindo nas nossas vidas, porque a comunidade traz muito para nós, né? A união das pessoas nos enriquece muito. Então, a primeira diz assim: autonomia, escolhas e a graça de Deus. Vivemos numa era de autonomia pessoal que define a vida em nossas escolhas. O papel da sociedade, segundo o que crê a nossa cultura, é nada fazer para limitar as nossas escolhas, né? O que a sociedade diz é mais ou menos assim: posso fazer tudo. Nada pode me impedir, né? Tudo aquilo que eu quiser eu faço. É mais ou menos isso o que a cultura faz, desde que, para quê? Para eu ter autonomia. Então, eu posso fazer o que eu quiser.
Assim vamos passando por cima de princípios, valores e até mesmo de pessoas para alcançar a tão desejada boa vida, uma vida sem restrição de qualquer espécie. Por mais estranho que pareça, a busca da autonomia não nos liberta, mas se torna um pesadelo. Por que isso? Porque a gente começa a mas nós deixamos muitas coisas de lado para a busca da felicidade, né? O que é a busca da felicidade para vocês? A felicidade, não sei se, vamos dizer assim, se a gente correr atrás dela, felicidade e a boa vida, como eu falei anteriormente, né? Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, mas não colocar todo, né, o nosso ser, todas as nossas forças, como eu já falei num outro anterior, né? Como tem sido, o que você tem colocado, né? O que você tem dedicado à sua vida? Será que você tem colocado tudo, suas forças, seus pensamentos, suas atitudes, tudo aquilo em busca de boa vida? Eu acho que você tem que repensar um pouquinho, avaliar, analisar onde essas metas suas, né? A lógica do individualismo, de ter uma vida dedicada a uma liberdade sem qualquer restrição, afinal, é incoerente e um suicídio, né? Porque provavelmente você não vai encontrar, né? Pois todos nós dependemos uma da outra, né? Como diz lá em Gálatas, Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Se só pertencemos a nós mesmos e não a existência, a única solução quando encontramos a vida um fardo pesado demais. Por quê? Se a gente vive, né, individualmente, ou como diz, uma autonomia, né, como se fosse assim, você não depende de ninguém, né? Sua vida é autônoma, você faz o que você quer. Só que o mundo, o universo, não gira em torno disso. Não gira em torno de uma única pessoa, ou em torno do Silvano. Não, de jeito nenhum. Eu dependo das outras pessoas, né? E muitas pessoas dependem de mim também. Um exemplo muito claro, vamos dizer assim, eu sou gestor, tenho várias pessoas abaixo de mim, e no decorrer do dia, muitas delas dependem de mim. Por quê? Eu preciso tomar uma decisão, dar uma orientação, ensinar, mostrar como tem que ser feito. E a mesma coisa, eu também dependo delas. Porque o meu processo, vamos dizer assim, no fechamento do mês, ser mais específico, eu dependo delas para quê? O trabalho no decorrer do mês que elas fizeram, no final do mês eu consolido tudo isso, né, entrego os números para quem? Para uma pessoa que depende também, são os meus gestores, as pessoas que estão acima de mim, os donos da empresa. Então eles dependem das minhas informações também, que eu dependi das informações dos meus funcionários para passar. Então se a gente for ver, o mundo inteiro, nós dependemos uma das outras, né? E a sociedade ultimamente tem pregado umas coisas meio estranhas, né? Muito individualismo. E a gente tem visto isso daí refletindo muitas vezes na igreja. Muitas pessoas, eu li há um tempo atrás, eu tenho vários livros, vários temas sobre isso, os desigrejados. São pessoas que, vamos dizer assim, têm na mentalidade que ela escutaram um louvor no YouTube, escutaram a pregação no YouTube, para ela é o suficiente. Se a gente avaliar, analisar, a vida não é assim. Você depende de outras pessoas. Um exemplo muito claro aí a gente vê ontem, né? A reunião de oração, que ontem não, na sexta-feira, que teve a reunião de oração, a gente vê muito claro isso daí, a dependência, né, de um do outro. O ombro amigo, né? Como eu acabei de ler em Gálatas 2, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. O que é isso daí, né?
você ajudar, né? Muitas vezes é ajudar fisicamente, muitas vezes é ajudar financeiramente e também muitas vezes ajudar espiritualmente. Na sexta-feira foi um exemplo claro, a gente estava ajudando mutuamente um ou outro para quê? Para ajudar as pessoas, né? Um alento, né? Uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra, sabe, de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de salvação. Isso é o que houve sexta-feira. A gente viu, ouviu, sentiu fisicamente a presença do Senhor nas nossas vidas, longe, mas ao mesmo tempo unidos, né, através da rede e falando aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para edificar os irmãos. Então, nós dependemos, né, para quê? Para cumprir a lei de Cristo. Imagine uma pessoa buscando a sua própria felicidade ou sua prosperidade à custa de outras pessoas, né? A pessoa pensando somente em si própria, não importa o que está acontecendo, e ela quer vencer na vida, quer ultrapassar as barreiras. E quando ela pensa que alcançou, não existe mais ninguém próximo, pois ela somente pensou em si própria. Deixou de viver a vida e a felicidade, pois não somos pessoas autônomas, individuais. Precisamos estar atentos a tudo isso à nossa volta. Amigos, famílias, filhos, filhas, pais, avós. Que não adianta nada você conquistar a vida inteira, né? Conquistar riqueza. Depois, se você olhar para trás, com quem você vai dividir tudo isso, né? Que as pessoas ficaram no caminho, as pessoas ficaram para trás. Porque simplesmente você fez o quê? Você simplesmente pensou na sua vida. Pensou automaticamente, vamos dizer, autônomo, pensando em si próprio, pensando em conquistar a vida, mas esqueceu de viver a vida. Chega um ponto que você não tem saúde, não tem nada para desfrutar daquilo com quem? Com você mesmo, né? Outro problema também enfrentado com tudo isso, por pessoas obstinadas, né, pela própria felicidade, quer conquistar a felicidade, é a falta de perdão. Essas pessoas têm dificuldades em perdoar, pois são orgulhosas, procuram sempre justificar os erros em vez de assumi-los. Precisamos ficar atentos, irmãos, a esses sintomas, né? No decorrer das nossas vidas, no decorrer do nosso caminhar, no andar, no falar, né? E a gente parar um pouquinho e refletir, né? Será que eu não estou saindo um pouquinho do caminho? Será que eu não estou andando por outros lugares? Não. Você pensar e refletir sobre isso daí, irmãos e irmãs. Né? Ver se nós não estamos saindo do centro da vontade do Senhor. Precisamos lembrar que precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas, para encontrar alegria e paz. Em Salmo 16, 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Oh, glória a Deus. É somente nele, irmãos, que nós podemos ter a felicidade, a real felicidade, né? E ainda fala fartura de alegria. Não é pouca alegria, é muita alegria, irmãos. É muita alegria no Senhor. Somente nele. Não é em riqueza, sabe? Não é em honra, não é nada disso. É somente no Senhor nós temos a verdadeira felicidade. Ponto 2. A busca da felicidade. Como a busca pela autonomia influencia a nossa relação no prazer? Quando colocamos a busca da felicidade como algo central de nossas vidas e por algum motivo somos impedidos de alcançá-la, como temos em mente? Acúmulos, né? Que a gente está pensando o seguinte: como nós temos os objetivos, eu quero ter bens, muitos bens, eu quero ter fama, eu quero ter sucesso. E se isso não vem? E se isso não é alcançado? Se isso você não consegue por algum motivo, por algo que acontece que barra o caminhar seu, que você não tenha, né? Será que a vida continua a ter algum valor?
né, essa pessoa, não sei se tem, né? Pode ser que provavelmente a pessoa venha desanimar e venha se frustrar e de repente até destruir a própria vida, né? Porque não atingiu tanta ganância daquilo que a pessoa não consegue, frustra com muitas coisas. O que pode acontecer? Por quê? Ela está simplesmente em bens materiais, querendo conquistar algo, que tudo isso ficará aqui. Aqui a vida perde o valor para muitos, pois o foco é exclusivamente comprar a felicidade. Por isso muitas pessoas perdem a vontade de viver, porque não atingiram os objetivos. A sociedade em que vivemos nos diz que, para termos uma boa vida, felicidade, precisamos alcançar autonomia pessoal. Como diz anteriormente, né? Autonomia, que é autonomia? Né? Nós dependemos uma das outras, nós dependemos uns dos outros. Né? Então não existe viver sozinho. Não existe isso. E em nossa felicidade dependemos somente de nós. E consiste em encontrar o que realmente desejamos e não permitir que nada nos impeça a atingir os desejos do nosso coração. Eu entendo que a autonomia é você viver sem as regras que a sociedade exige de padrão de vida, pois essas regras escravizam, né? Destrói e tem parâmetros, não sustenta em si, corrói as pessoas, sentimentos, famílias, destrói relacionamentos, pois está voltada para si mesmo. Né? Isso é o que eu penso, é autonomia. Como eu falei, não existe isso daí. Né? Nós dependemos, o que a sociedade prega, diz, né? No fundo, por trás de tudo isso daí, né? Simplesmente você frustra, você se acaba, você desanima, você perde o rumo da sua vida, você destrói outras vidas no decorrer da caminhada a isso. Né? Para quê? Para simplesmente uma única pessoa, talvez, entre aspas, consiga ter a felicidade. Mas a felicidade, muitas vezes, não é você ter. Né? A felicidade é ser. Né? Não é você, não é palpável. A gente sabe muito bem que a felicidade não é nada palpável. É algo que você sente interno e aquilo que você pode transmitir para as pessoas da sua vida. Pois quando voltamos para as regras que Jesus nos dá, é simples. Lá em Mateus 22, capítulo 22, versículo 37 a 39, diz assim: E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o princípio, esse é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para termos uma boa vida, é preciso termos consciência de que fomos criados para viver em comunidade, de modo que a liberdade individuais deve ser reguladas pela liberdade coletiva. Precisamos ter em vista não apenas aquilo que é nosso, mas também daquilo que os nossos companheiros, vizinhos e compatriotas. Nós temos que pensar em todos, não pensar em si próprio, né? Pensar a ganância, isso daí. Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
em resumo, essa passagem, o que é? Cristo, ele não se importou com ele, em nenhum momento. Ele se importava com as pessoas. Tanto que nós vemos o quê? A doação, né? Ele se doou em favor de quem? Só do Silvano? Não, do mundo inteiro. Então, é o que Paulo está falando aqui. Nós temos que pensar nas outras pessoas também. Deixarmos de pensar em nós mesmos. É o que a sociedade ultimamente tem feito. Quantas pessoas a gente tem visto aí, há um tempo atrás, a gente tem visto as construtoras, o que elas têm feito. Elas têm feito muitas vezes, apartamentos tão pequenos, para quê? Para que uma única pessoa viva sozinha. E as pessoas têm feito o quê? Têm saído, né, das suas comunidades, saído das suas famílias, para quê? Para viver sozinho. Porque não consegue mais viver em grupo, não consegue viver mais em comunidade. Né? Isso o que é? Isso é um problema interno, irmãos. Porque nós dependemos. Tem uma pesquisa, uma vez eu li, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, eles fizeram assim, eles pegaram um grupo de bebês, 2 grupos de bebês. O primeiro que eles faziam, eles davam alimentação, trocavam, limpavam, lavavam, davam banho, somente isso, parou aí. E o outro grupo, criança da mesma idade, eles davam alimentação, trocavam, davam banho, mas só que eles interagiam com essas crianças, né? Conversavam com essas crianças. E o primeiro grupo não, eles não conversavam. O que houve com o primeiro grupo? As crianças começaram a definhar, começaram a não querer comer mais, né? Ficavam tristes. Em compensação, a outra estava muito mais alegre, comendo, né? E fazendo todas as necessidades, fazendo todas as outras coisas, as outras crianças não, começaram a definhar. Então eles viram realmente o ser humano precisa de viver em comunidade. Né? Nós somos povos, né? Um povo que depende um do outro. Né? Não conseguimos viver sozinhos. Terceira parte, última parte. Diz assim: nenhum de nós é independente dos outros. Precisamos dos outros. Quer queiramos admitir isso ou não. Então, não adianta você falar, não é bem assim. É assim. A vida é assim. Nós dependemos um dos outros. Vou estar lendo uma passagem que o autor da revista coloca, e é bem interessante. Diz assim: certo Natal, quando visitava a irmã, Roberto caiu em uma escada e rompeu um músculo da perna esquerda. Seu irmão caçula e seu cunhado o levaram a um pronto-socorro, onde passou a noite. Depois da sua alta, a família continuou a cuidar dele, tirando-o da cama de manhã, levando ao banheiro e ajudando-o a se vestir. Alguma semana após o acidente, Roberto soube que precisava de uma cirurgia, do qual resultaria 4 semanas com a perna engessada e 6 semanas de fisioterapia. Quando Roberto voltou para a sua cidade, um amigo o buscou na estação de trem, levou-o para fazer as compras de supermercado e certificou-se de que ele tinha tudo o que necessitava. Na próxima semana, Roberto se recuperava e tentava cuidar do filho autista. E os amigos lhe traziam comida e o ajudavam de inúmeras formas. A experiência despedaçou o senso de autossuficiência do Roberto e foi um tapa em seu ego. Por sua experiência de dependência total, Roberto viu os defeitos do seu pensamento sobre autonomia pessoal e autossuficiência. Aqui a gente vê a história, não sei se é fictícia, se é verdade, mas provavelmente isso é muita realidade em muitas vidas, né? A princípio ele tinha o quê? Eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente. E por um momento trágico, né, a gente vê aí o quanto ele dependeu das outras pessoas, né?
E a gente vê também os amigos realmente, né, não se importaram o que ele era, mas se importaram em quem? O que ele precisava. Interessante, né? O que ele precisava naquele momento? Ele precisava de ajuda, ele precisou que os amigos fizessem compra para ele, que fizessem alimentação, trouxessem comida para ele, porque uma certa deficiência, ele também tinha um filho também, que dependia totalmente dele. E tudo isso fez o quê? Fez ele abrir a mente, abrir os olhos e ver que realmente depende de outras pessoas. Acreditar que somos independentes é loucura. Uma mentira que cada vez ajuda menos, né? Porque a sociedade fala que nós somos independentes. Vivemos em uma ampla rede de amigos, famílias, colegas de trabalho, irmãos e irmãs de igreja. Porém, nosso orgulho muitas vezes nos cega ao entendimento dessa nossa interdependência. A comunidade é essencial para a boa vida e felicidade, porque sem elas somos solitários e perdemos a capacidade de transmitir valores, desenvolver caráteres e informar a consciência, que é um mito, autonomia pessoal. É falsificação do que você e eu realmente desejamos. Na realidade, uma boa vida cheia de felicidade se encontra em relacionamentos cheios de amor e comunidade. Então a gente vê aqui que nós dependemos realmente totalmente um dos outros, né? Irmão e irmã que está assistindo, eu dependo de vocês. Eu dependo de vocês. Também coloco a minha vida à disposição de vocês, né? Vocês também dependem de mim. Nós dependemos um do outro, né? Que essa, né, mensagem, que essa aula de manhã, né, possa ficar gravado no coração de vocês. Nunca pensem que vocês são autossuficientes. Não são, porque nós dependemos um dos outros. Nós dependemos do ombro amigo um dos outros. Nós dependemos do amor de um dos outros. Dependemos também do bolso um dos outros. Nós dependemos, irmãos, né? Que essa mensagem possa ficar no coração de vocês, né? E que vocês venham a refletir, analisar, pensar o quanto vocês dependem um dos outros, né? E que a mentalidade, né, que algo venha de repente bateu no coração de vocês. Eu sou autônomo, eu sou eu mesmo, eu não dependo de ninguém, eu sou autossuficiente. Irmãos, para pensar. É como lemos a história do Roberto. Nunca sabemos o dia de amanhã. Nunca sabemos, nós não conhecemos, né, se vamos depender ou não de alguém. Nós vamos envelhecer também, né? Então, provavelmente nós dependemos de alguém, de uma mão amiga, um ombro amigo, um coração amigo, né? Que em nome de Jesus, que Deus possa completar a obra, que Deus possa completar realmente tudo aquilo que de repente eu deixei de falar. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Vou estar fazendo uma oração. Que Deus possa estar nos abençoando, nos orientando. Senhor, que essa palavra, Senhor, ministrada essa manhã, que Teu Espírito Santo continue a falar ao meu coração, continue a falar ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Deus abençoe grandiosamente todo aquele que ouviu essa mensagem. Senhor, estende a Tua mão poderosa. Que antes de mais nada, também, Senhor, ó Pai, nós dependemos um dos outros. Mas antes de mais nada, Senhor, nós dependemos realmente totalmente de Ti, Senhor. Da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, do Teu poder sobre as nossas vidas, do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, nos avivando, nos tocando, ó Pai, nos transformando no nosso querer, tirando todo o egoísmo, todo o egocentrismo, toda a falta de dependência, ó Pai, que nós possamos, ó, nesse momento. E eu coloco, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, peço perdão dos meus pecados, ó Pai, se em algum momento, ó Pai, em algum movimento da minha vida eu pensei ser autossuficiente, Senhor. Perdoa, Senhor, porque eu dependo totalmente de Ti. Eu dependo totalmente da Tua graça, dependo totalmente, Senhor, do Teu poder sobre a minha vida, Senhor. Sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida dos meus amigos, sobre a vida, Senhor, de onde eu trabalho, sobre cada um dos meus familiares, ó Pai. Da Tua igreja também nós dependemos totalmente de Ti.
em nome de Jesus. Que eu louvo, adoro e glorifico o teu santo nome, Senhor. E obrigado por a tua palavra falar ao meu coração. Abençoe a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós louvamos, adoramos e glorificamos o teu santo nome. Amém. Amém.